Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o prejuízo político, se é que dá para ter algum prejuízo político no governo no descondenado. O Pudim de Pinga, através daquela fala infeliz, aliás, eu não sei qual fala que o Pudim de Pinga dá que não é infeliz, né? Tudo que ele fala gera corda para ele mesmo se enforcar. Então é bom que o Lula continue falando. Agora, o Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que o nome da sigla é Partido dos Trabalhadores, está sendo chamada de Partido dos Traficantes. É isso mesmo, e a gente vai falar sobre isso, mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, o juiz mandou apagar alguns posts do Nicolas Ferreira que fala que o PT é o partido dos traficantes, né? Até o jornal aqui tá com medo, tá falando assim: juiz manda X apagar post de Nicolas que fala em partido dos traficantes. O Tribunal de Justiça de Brasília mandou X apagar publicações do deputado federal Nicolas Ferreira, que chama o PT de partido dos traficantes. Nessa decisão, cabe recurso. Então, o que aconteceu? Vamos esclarecer aqui. A rede teve que apagar um post, vai ter que apagar um post em até 48 horas após ser notificada pela Justiça. Caso não cumpra, a plataforma fica sob apuração de responsabilidade civil por danos decorrentes da sobredita publicação. O pessoal entrou em contato com a equipe do Nicolas e estão aguardando aí um retorno. O juiz afirmou que a imunidade parlamentar vale para falas feitas dentro da Câmara dos Deputados. As assertivas pronunciadas em ambientes externos à Casa Legislativa, inclusive virtuais, somente estão imunes quando estritamente vinculada ao exercício do mandato. Disse o... É que é difícil, né? O Alexandre de Moraes acabou com a classe dos juízes, né? Então, o juiz Wagner Pessoa Vieira decidiu que isso é uma ofensa ao Partido dos Trabalhadores. Mas, gente, o que a gente vai pensar quando o Lula fala uma frase tão infeliz como a que ele falou? Ele disse que os usuários são responsáveis pelos traficantes, os usuários atrapalham os traficantes. Vamos relembrar o que esse infeliz do Pudim de Pinga falou. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários. Toda vez que a gente fala de combater drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que... O que vocês acham que a gente deve pensar quando o próprio chefe da facção, o próprio líder do regime, diz que os usuários são responsáveis pelos traficantes? É isso, né? E vendo bem isso que ele fala, são responsáveis pelos traficantes, que são... É isso que ele falou. Eu não tô louco nem nada. É isso que o chefe da facção acabou dizendo. E o que aconteceu na internet? Houve uma avalanche de notícias de portais grandes, como o UOL, que diz Partido dos Traficantes, como a Veja, que diz Partido dos Traficantes, como o G1, que diz Partido dos Traficantes, Nicolas Ferreira chama PT Partido dos Traficantes. O portal Terra, PT processa Nicolas, Flávio Bolsonaro e Bia Kicis por chamarem a sigla de Partido dos Traficantes. Então, o que vocês acham que o PT conseguiu com isso? Ele conseguiu que a mídia toda chamasse o PT de Partido dos Traficantes. O que esse juiz não entende e que isso não é uma ofensa, porque todo mundo sabe que o PT é o Partido dos Trabalhadores. Há 5 anos esse demônio do PT está aí na face da terra, né? Isso não é um xingamento, isso é uma crítica. Uma crítica porque o líder da facção
que, como acabei de mostrar, o líder da facção, o senhor e mestre do regime, protege traficantes. Isso é claro. A gente sabe que os lulistas, os petistas, os esquerdistas foram contra a ação da polícia que higienizou uma parte do Morro do Alemão e do Morro da Penha. Eu falo morro porque é favela, tá? É um complexo favelacional. Então, a polícia deu uma higienizada naquilo lá, esterilizou um pouquinho, e o Luciano Huck, que é um apresentador de 17ª categoria, o cara não tem talento nenhum, Luciano Huck não toca nem violão, eu não sei o que esse cara tá fazendo na televisão, que também condenou a ação policial, vou falar de novo, que higienizou a favela do Morro do Alemão e do complexo lá da Penha, a favela da Penha. Então a gente sabe que Boulos, a maioria dos esquerdistas, o Lindinho, a Gleisi Hoffmann, todos foram, aquele cara que foi impeachmentado, o Glauber, que é o marido da Sâmia, da Hamburguinho, também condenou a ação da polícia para o combate do mal. E vocês querem que a gente pense o quê? Que vocês, os lulistas, protegem e apoiam o tráfico de substâncias ilícitas, não é isso? E olha só a onda de memes que apareceu. E essas só foram as fotinhos, né, dos memes que a gente vê no X. Agora, a gente tem vídeos também, né? Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários. Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Não, é isso que está sendo propagado na internet inteira, é isso que conseguiu esse juiz e é isso que conseguiu os advogados do PT. De todo mundo falasse que o PT é partido dos traficantes. Não sou eu que estou dizendo, é o povo inteiro, justamente por causa do próprio PT. O chefe aqui do regime, o chefe da facção, está falando isso, e quem disse e explicou melhor ainda foi o deputado Carlos Jordi nesse vídeo aqui. Estou sendo processado pelo PT e a razão é ter chamado a sigla de Partido dos Traficantes. Entre os processados estão os deputados Gustavo Gayer, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Carlos Jordi e o senador Flávio Bolsonaro. E também estão processando alguns cidadãos comuns que não têm mandato. O Partido dos Traficantes, aliás, dos Trabalhadores, alega o seguinte: trata-se do uso da rede social com a exclusiva finalidade de tomar a narrativa sobre a chacina ocorrida em operação policial no Rio de Janeiro, a fim de manipular a compreensão pública para mentir que o Partido dos Trabalhadores é apoiador, vinculado, associado ou, de alguma forma, defensor de traficantes. É engraçado que nessa nota eles já deixam claro que eles defendem, né? Chamando a operação de chacina. Mas como contra fatos não há argumentos, eu vou trazer as mais recentes notícias e fatos que demonstram que o PT é apoiador, vinculado, associado e que sim, defende traficantes. Quem é que lembra dessa aqui, ó? Ministério da Justiça recebeu mulher de um líder do Comando Vermelho. Já pensou se fosse no governo Bolsonaro? Essa é a Luciane Barbosa,
Rosa Farias, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense. Ela esteve no Ministério da Justiça para diversas audiências, inclusive essa aqui, ó, uma audiência na Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. É sempre essa história, né? Ela é casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Amazonas. Luciana comandava uma ONG que atua em prol dos presos do Comando Vermelho e é financiada pelo dinheiro do tráfico. Mas calma que tem coisa muito pior. O governo Lula custeou as passagens aéreas e estadia dessa senhora com seu grupo em Brasília para se reunir com o Ministério da Justiça e fazer lobby pelos traficantes. Depois de ter se reunido com o governo e ficar 5 meses foragida, finalmente ela foi presa. Mas para quem pensa que as ligações do PT com o crime organizado ficam só no Comando Vermelho, estão muito enganados. Olha essa aqui. Visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. Isso ocorreu em julho desse ano e essa agenda só foi viabilizada graças à articulação da ONG Associação Comunidade do Moinho, que tem como presidente a irmã do ex-chefe do tráfico da favela do Moinho. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a favela é controlada pelo grupo criminoso e o acesso costuma ser restrito a não moradores. Em setembro, apenas alguns meses depois da ida de Lula até a favela do Moinho, a Alessandra Moja foi presa, essa que articulou e viabilizou a entrada dele na favela do Moinho. E ela estava com drogas e lista de moradores da comunidade. Essa aqui foi a cereja do bolo, né? Os traficantes são vítimas de usuários. O governo Lula teve a capacidade de falar para os Estados Unidos que não classifica o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Olha que bizarro, o cara teve a cara de pau de ir até a ONU para defender as facções criminosas. Se o próprio ministro da Justiça já reafirmou que o governo não tem intenção de classificar as facções como organizações terroristas, então de que lado que eles estão? É evidente que não é do cidadão. É ou não é o partido dos traficantes? E todos nós sabemos que o Puri de Pinga, que o Stalinácio está do outro lado, né? Ele está abandonando o Ocidente e também está se juntando com o eixo do mal, Rússia, Irã, Hamas, e a gente sabe que ele não levantou um dedo para coibir o tráfico de substâncias ilícitas e a formação de células de grupos terroristas. Por isso que o Lula hesita tanto em classificar as facções criminosas como grupos terroristas. Ele tem tanto medo que os Estados Unidos interfira aqui, mas ele não faz a lição de casa. Se ele tivesse coibindo toda essa patifaria, tudo que acontece, toda essa podridão aqui dentro do Brasil, ele não teria medo de nada e os Estados Unidos só ia elogiar e não ia tomar decisão nenhuma. Repito, Venezuela tá ali na boca do gol. Depois vem Colômbia e na sequência o Brasil, se não fizer a lição de casa. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e até já.